Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3 no centro da cidade de São Paulo. A prévia do PIB sobe no acumulado de novembro do ano passado e já projeta uma recuperação da economia para 2017 maior do que 1%. No comparativo com novembro de 2016, a alta foi ainda maior. A Bolsa de Valores reage positivamente aos números da prévia do PIB e os títulos futuros fecham em alta. A confiança do consumidor no ano passado terminou estável, depois de quedas nos anos anteriores. A estabilidade pode ser um sinal de recuperação maior se o mercado de trabalho continuar reagindo. Um alento a milhares de servidores no Rio de Janeiro. O governo do estado prometeu quitar todos os salários atrasados. O cenário econômico está no ar. E o Banco Central divulgou hoje o Índice de Atividade Econômica de novembro de 2017 e esse índice está confirmando a recuperação da economia que nós vimos acontecer no ano passado, apesar daquela crise política no meio do ano, sobretudo em maio especificamente. O IBCBR, que é exatamente a sigla desse índice do Banco Central, também chamado de uma prévia do PIB, mostrou crescimento mensal e ainda maior no comparativo com novembro de 2016. Vamos acompanhar esses números na tela, vamos lá. Olha, tá ali, IBCBR é a sigla de novembro de 2017, cresceu 0,49%, quase 0,5%. Quando a gente olha no comparativo de novembro de 2017 com novembro de 2016, só para ter uma ideia de como os anos foram muito diferentes, o que 2017 foi de positivo, 2016 tinha sido de ruim. O crescimento foi exatamente esse, olha, de 2,82% no novembro de 2016 com novembro de 2017. Isso tudo a gente está falando no comparativo, no crescimento de novembro com relação a outubro do ano passado e que novembro com novembro, ou seja, de 2 anos diferentes, para ver o tanto de recuperação econômica que nós tivemos no ano passado. O reinício dessa recuperação econômica que foi puxado sobretudo pelo agronegócio lá naquele primeiro trimestre, quando o PIB cresceu 1%. Nós temos uma segunda tela que mostra exatamente outros dados ali. Olha, no acumulado de janeiro até novembro de 2017, nós ainda não temos os dados de dezembro, o crescimento da economia no país, na soma, é de 0,97%. Nós estamos falando praticamente do crescimento de 1%. Se a gente olhar de novembro de 2016 e 2017, agora, nesse acumulado, ou seja, a gente teria agora nesse acumulado, a estimativa do governo de um crescimento do PIB de 1,1%, somando os possíveis dados, aliás, prováveis, eu diria, positivos de dezembro, ou seja, acumularia mais crescimento e a economia chegaria a ter um crescimento no ano passado acima de 1%. Mas esses dados mostram claramente o quanto que foi de recuperação econômica e o quanto nós estávamos em situação difícil. Um crescimento de 1% não é nada exponencial. Levando-se em conta que nós tínhamos um problema no PIB de 2015 e 2016, com quedas sucessivas, esse crescimento aí sim é extremamente importante. Vamos fazer um comparativo rápido, está ali na tela, mais um comparativo. Olha, em 2016, para se ter uma ideia, em 2018, ali na verdade tem um equívoco. Quando a gente olha para 2018, a estimativa é de um crescimento de 3%. De 2017, o crescimento é de 1,1%, também uma estimativa, porque nós não temos dados de dezembro do ano passado ainda. Em 2016, quando a gente fala do PIB, esse crescimento de 0,97 é só relativo ao acumulado do ano. Mas de 2016, na verdade, houve uma queda no Produto Interno Bruto. Esse dado está equivocado, mas eu corrijo aqui. Nós tivemos uma queda do PIB de 3,6%, ou seja, um ano teve queda de 3,6%. Em 2017, tivemos um crescimento, provavelmente teremos de 1,1%, e 2018 agora, um crescimento estimado também pelo governo e pelo mercado em torno de 3%. Ou seja, de um ambiente negativo, estamos caminhando para 2 anos positivos. Mas recuperar uma economia tão complicado que mesmo essa soma do crescimento deste ano, do ano passado com deste ano, ainda vai demorar para a gente recuperar o que foi perdido em 2015 e 2016. Mas passamos pela tormenta. Estamos recuperando a economia do país. Os números oficiais do Produto Interno Bruto serão divulgados em março pelo IBGE, quando teremos os números fechados já do quarto trimestre de 2017, ou seja, aí fecha o ano, a gente vê exatamente o valor
do crescimento da economia, que, volto, a estimativa é um pouco acima de 1%. A confiança do consumidor brasileiro fechou 2017 estável, apesar dos sinais mais claros do avanço da economia. Foi o que apurou a pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. A Vanessa Casalino conversa conosco na redação da TV Brasil, aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite a você, boa noite a todos. O índice de confiança do consumidor ficou em 40,9 pontos em dezembro, na mesma faixa de estabilidade de 2016. A escala varia de 0 a 100 e, quando fica abaixo dos 50, indica uma percepção negativa, tanto da economia quanto das finanças pessoais. De acordo com a pesquisa, as condições atuais ainda são negativas para 84% dos brasileiros. Para eles, desemprego, preços altos e juros elevados são os principais fatores. Agora, por outro lado, 53% estão otimistas com as finanças pessoais. Nesse caso, os pessimistas atribuem o problema também ao desemprego, que ainda é apontado como principal motivo para não conseguir deixar as contas em dia. Já entre os que conseguem pagar tudo na data certa, a metade afirma que o fator decisivo é o controle que eles mesmos exercem sobre as próprias finanças. Já em relação ao futuro, os consumidores estão mais otimistas. O indicador de expectativas, que também compõe o índice, fechou 2017 aos 51,8 pontos, pouco acima do nível neutro. E o que contribuiu foram as perspectivas sobre a própria vida financeira, que marcaram 60 pontos. Isso porque, quando se trata da economia em geral, o indicador ficou abaixo, 43 pontos. Na avaliação do SPC Brasil, a expectativa é de que o processo de recuperação da economia, que já está em curso, produza efeitos mais visíveis para o consumidor, melhorando as percepções. O SPC afirma ainda que o restabelecimento da confiança, a geração de emprego e o crescimento da renda são fundamentais para deixar a recessão para trás, porque favorecem a retomada do consumo e alimentam o chamado ciclo virtuoso da economia. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. O Brasil é hoje responsável pela produção de 61% de todo o suco de laranja consumido no mundo. Exatamente isso, 61%. Nós falamos há pouco do crescimento do PIB no ano passado e foi a agricultura quem começou essa retomada da recuperação econômica lá no primeiro trimestre. E o setor cítrico é bem sucedido hoje no país, mas convive também com as ameaças de pragas como o greening, uma doença de difícil controle que afeta seriamente a produção de citros no país, ou seja, qualquer produção de laranja, limões, enfim. Eu conversei com o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim, o estado é o principal produtor de laranjas no Brasil, sobre esse setor e também do tamanho econômico do agronegócio brasileiro. Acompanhe a entrevista. Secretário, bem-vindo aqui ao cenário econômico. Nós temos dados aí, vamos pegar um índice nacional do agronegócio brasileiro, que lá atrás havia críticas porque nós éramos um país predestinado a ter uma agricultura forte. Os dados do agronegócio do ano passado foram extremamente animadores para a economia, na verdade salvaram boa parte da balança comercial das exportações brasileiras e inclusive de o quanto mexe com boa parte da indústria no país. Nós estamos falando de insumos que são produzidos para a agricultura. A agricultura cresce e consome mais. A gente ainda está sofrendo com essa dicotomia de que o país pode ser forte no campo e também forte na indústria? Dá para ser forte na indústria, não ou forte no campo ou forte na indústria? Primeiro, Piotr, uma alegria de poder estar aqui no seu programa, que é a referência, revê-lo, tá certo? E poder aqui dialogar com os nossos amigos aqui da TV Brasil. Deixa eu lhe dizer, primeiro, são números que você já apresentou e você deu uma manchete já, sensibilidade de comunicação, né? Mas só apertar 4 números aí. Primeiro, 3 anos de recessão econômica e o ano passado nós começamos a sair, eu estou falando dos 3 anos anteriores, 2014, 2015 e 2016. Nesses 3 anos, se fosse depender do setor industrial, a queda do PIB, que foi em média de 3%, teria sido de 10%. O que fez com que essa queda dramática não fosse mais acentuada? O setor agro, que conseguiu sobreviver a esse momento. O que foi determinante para esse influxo? Primeiro, uma mudança com relação ao câmbio. Nós tínhamos vivido, até 2015, no início do governo da presidente Dilma, uma situação em que o controle da inflação
perseguido a ferro, a custo, e que levou, inclusive, a todo aquele programa de diminuição do custo de energia, do congelamento do preço de combustíveis, ele foi visto sempre o câmbio como um instrumento de manutenção da inflação, sob controle. E quando se retomou o câmbio, para ele poder ser reajustado, tá certo? Nós tivemos uma competitividade das nossas exportações. Foi decisivo. Na contramão disso, que isso jogou o campo para ter um dinamismo maior, nós tivemos uma queda muito grave do consumo das famílias. Ou seja, o prato do brasileiro piorou nesses anos anteriores. Ele ficou mais branco e ele ficou mais empobrecido. PIB negativo, emprego em queda, renda das famílias menor, poder de compra menor, ou seja, foi o efeito da crise. Isso mesmo. Então o câmbio nos levou para cima, o consumo nos levou para baixo. E o que nós tivemos de positivo? Como os outros setores da economia sentiram muito a dificuldade do governo de investir, então, por exemplo, o setor de construção, com menos obras e outros canais, o setor do campo, o setor agropecuário, tinha descoberto os caminhos. Por exemplo, quando você pega um plano safra, ele é esperado ano a ano, ele é importante, nós queremos que ele seja plurianual, para dar uma visão mais de médio prazo, mas hoje 1/3 só do financiamento agrícola vem dos bancos oficiais, vem do plano safra. O outro terço é financiamento próprio do produtor. O outro terço é daquilo que se confirmou e se fez como BART, operações BART, em que o vendedor de insumo dá o insumo e recebe depois na época da safra. Ou o sujeito compra o equipamento para pagar depois. Então, todo esse efeito de fornecedores, tá certo? Que fazem uma negociação e que recebem depois, fez com que o campo tivesse caminhos próprios para se financiar. Só uma questão, o senhor falou sobre financiamento. De onde o senhor acha que tem que vir? Eu tenho que levar em conta que a agricultura brasileira é competitiva hoje. Ela foi pensada lá atrás, inclusive ainda nos governos militares, tem que se levar em conta que ali houve uma estratégia para o campo. A gente produz soja no Centro-Oeste, quando ninguém dizia que dava soja num clima quente. Bom, mas enfim, nós tivemos estratégico lá, e lá teve muito incentivo do governo, muito dinheiro subsidiado, muito plano safra. O senhor acha que ainda é necessário ter plano safra, ou está na hora do setor competitivo e forte como a agricultura começar a pressionar banco para baixar juros? Você usou uma questão que eu tenho que precisar. Plano safra não é sinônimo de subsídio. Plano safra é a definição dos juros agrícolas. Então, por exemplo, o ano passado, no começo de 2017, você estava com a taxa Selic em 14,25. Terminou o ano com ela em torno de 7. Isso, 7. 7. Tá Exatamente. certo? O plano safra, que foi anunciado em maio, ele teve um juro referencial de 8,5%. Portanto, você não tem aquela figura de que o custo do giro agrícola foi abaixo da inflação. Tá certo? Você teve um juro menor em relação à taxa Selic, mas a taxa Selic caiu de 7 pontos e o juro agrícola não recuou na mesma proporção. Ou seja, você tem um momento em que você tem um diferencial do juro, mas ele não é abaixo da inflação. Mas o senhor acha que o setor já pode começar a se financiar, por exemplo, com LCA, com esses papéis de título agrícola? Acabei de lhe dar uma informação muito importante, porque você está forçando que a gente explicite para todos que estão nos ouvindo exatamente a situação. Com as operações de barter, em que o vendedor do insumo, o vendedor do equipamento, vende para depois receber na época do que você faz a colheita, você vende a produção, você tem 1/3 do financiamento. Depois o outro terço próprio, dos próprios produtores. Investimento dele próprio. Então, as linhas de financiamento respondem por 30% hoje. Portanto, já é um setor que se emancipa e isso foi decisivo no período anterior que foi vivido. Vamos falar de competitividade do setor, até porque o caso do agronegócio... Você falou só uma questão? Pois não. Para falar na questão da competitividade. Você mencionou o cerrado. Você falou, ninguém pensava em produzir no cerrado, é verdade. Teve uma pessoa que foi um grande arauto disso, o ministro Alisson Paulinelli, um apaixonado, hoje ainda em plena ativa, na época era ministro com 40 e poucos anos de idade, e foi uma pessoa que fez isso. Nós tivemos uma influência também de um auxílio importante da JICA, que é uma agência japonesa de incentivo à produção, que nos ajudou. E nós tivemos uma coisa decisiva, que foi o investimento
em inovação com os institutos de pesquisa. Os institutos de São Paulo, como o IAC, como o Instituto de Zootecnia e Biológico, e a Embrapa, que foram chave para que isso que parecia impossível produzir em determinadas regiões se tornasse essa vibrante Tudo isso realidade. É o que eu chamo de orgulho brasileiro, porque a competência com que essas agências de pesquisa fazem o trabalho delas no país é fantástico. O senhor falou, por exemplo, nós estamos com um problema de laranja hoje na Flórida, que compete com o produto brasileiro. São Paulo, nós estamos com um problema de greening lá, que é exatamente uma praga. Nós temos uma situação aqui que é bem diferente. São Paulo está produzindo mais do que produziu e com menos área plantada, ou seja, isso chama-se tecnologia. A citricultura de São Paulo é um show hoje de tecnologia e de avanço. Padece de problemas, óbvio. Nós temos ainda pragas. Nós tivemos o amarelinho, que depois houve um grande esforço de agências de pesquisa, particularmente a FAPESP de São Paulo, foi fundamental e decodificou ali o causador do amarelinho, a Xylella fastidiosa. Quando decodificou o DNA, permitiu que você tivesse instrumentos de controle mais efetivos. A pinta negra também. Mas remanesce ainda duas grandes doenças, pragas para a citricultura. O cancro cítrico, que nós estamos mudando a sistemática de trato com relação a isso e continuando a investir em pesquisa, e o greening, que você mencionou, ele é chave. Ele foi decisivo para fazer com que, por exemplo, a Flórida despencasse de uma produção de mais de 200 milhões de caixas para 70 que tem hoje. 70 milhões de caixas é a safra da Flórida. E aqui em São Paulo e no Brasil, nós convivemos com o problema do câncer. Nós convivemos com o problema do green, mas nós estamos conseguindo mantê-lo sob controle, temos inovações da forma de manejo, temos pesquisas sendo feitas, novas variedades com muito promissoras para ser mais resistente a essas doenças. Então, em meio a isso tudo, nós até diminuímos a área de plantio, mas aumentamos a produtividade. São Paulo, o paralelo é esse, Flórida, 70 milhões de caixas, São Paulo e o nosso Triângulo Mineiro, somados, 364 milhões de caixas, mais de 5 vezes o que produz a Flórida. Quer dizer, São Paulo, que hoje representa 1/5 das exportações do agronegócio brasileiro, 1/5, isso é extremamente importante, vai continuar contribuindo com a balança comercial, então. Só olhando para a questão da laranja, pegando só o caso da laranja, então. O setor tem contribuído para a balança comercial, São Paulo tem tido um papel muito proativo. São Paulo tem uma pequena parte do território nacional. São Paulo tem 3,4% do território nacional. Mas em 2016 foi o primeiro em valor da produção agropecuária. São Paulo tem uma produção muito diversificada, né? Nós temos a borracha da região de Rio Preto, nós temos a fruticultura da região de Jundiaí, Bragantina, Atibaia, Jarinu, nós temos a produção de peixe, a produção de tilápia lá, 65 mil toneladas de tilápia, foi quando São Paulo produziu a partir de todos os nossos recursos, mas nós temos 3 setores. Aí, deixa eu te contar quais são os que fazem essa grande diferença. O setor da cana, onde nós tivemos uma situação muito favorável do açúcar, que não deve persistir esse ano. O açúcar deve ceder um pouco em preços relativos internacionais, tá certo? Mas foi muito bom. E a safra esse ano tende a ser mais alcooleira, mais de etanol do que de açúcar. Nós tivemos no ano passado um bom momento da citricultura, que nós estamos otimistas de que isso vá continuar. E nós temos também uma grande produção no setor de celulose, de florestas, aqui no estado de São Paulo também, que teve também uma situação favorável agora do em 2017, ponto de vista internacional, além do setor de proteína. Embora tenha 5% só do rebanho nacional, sai do estado de São Paulo o processo final de industrialização de 24% da carne exportada pelo Brasil. Secretário, então são esses números que compõem esse quadro bacana que você mencionou. Eu preciso encerrar a entrevista, mas antes de fazer uma pergunta, o senhor falou sobre proteína animal e há um projeto que foi aprovado na Assembleia da segunda-feira sem carne. O governador já disse que vai vetar quando chegar nas mãos dele. Faz sentido isso? Porque não é o Estado tentando regular o que o cidadão pode ou não pode comer, mesmo que seja só para a escola pública, porque aí é tutela do Estado, né? Não faz sentido isso, faz? Você pegou um ponto que é mais importante até do ponto de vista institucional, né? O Estado, o que deve fazer com o cidadão? Você acredita nisso, eu também, acho que qualquer pessoa de bom senso deve dar todas as informações.
tá certo? Deve fazer com que as pessoas saibam e façam a sua escolha. Mas a escolha tem que ser qualquer uma. Você gosta de chocolate? Eu adoro, tá certo? Eu não posso deixar que o Estado me proíba de comer chocolate. Tá certo? Tem pessoas que são mais magras, tem pessoas que são mais gordinhas. E isso faz parte. O Estado deve orientar e estimular, claro, mas o Estado não pode impor. Mas, mais do que isso, esse projeto dizia que proteína não é saudável. Eu acho que tudo que você tem em excesso pode provocar algum dano. Mas agora, dizer que não é saudável é uma intervenção na ciência que diz exatamente o contrário. A proteína é fundamental. E claro, tem pessoas que podem ter restrição à proteína animal, mas isso tudo é uma questão médica e individual. Então, nunca não coletivo. Tem lógica do ponto de vista de alimentação saudável. Terceira questão, sustentabilidade. Nós fazemos cada vez mais uma produção agropecuária no Brasil sustentável. Temos regras ambientais como nenhum outro país do mundo tem. E quarto, a importância que tem esse setor do ponto de vista de geração de emprego, criação de oportunidade de renda. Por conta disso, é que o governador já tomou a decisão, vai vetar esse projeto. Tá certo. Secretário, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui na TV Brasil. Bom ano para o senhor, feliz ano novo. Para nós todos, muito obrigado. Até mais. Obrigado. Abraço. Bom, só para fazer uma correção dos números do PIB, você acompanhou a entrevista com o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, mas só para fazer uma correção daquela tela do PIB que eu tinha mostrado anteriormente, está ali, olha. 2016 houve uma queda de 3,6% do PIB. Em 2017 a estimativa está muito próximo de chegar nisso, de 1,1%, a gente vai ter só em março os números do IBGE. E 2018, agora para este ano, a estimativa também é de crescimento de 3%. Ou seja, esse aí é o passado, o presente e o futuro do PIB. Para você ter uma ideia da diferença que tem no crescimento da economia que houve no ano passado desse momento de recuperação. E daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro. A prévia do PIB positiva teve impacto também positivo aqui no Ibovespa. A gente fala disso logo depois do intervalo. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, nós temos os números do mercado financeiro na abertura da semana. Vamos dar uma olhadinha nos números do Ibovespa. Está ali, uma alta de pouco mais de 0,5%, 0,51%, a 79.752 pontos. Isso tudo tem muito a ver com a prévia do PIB ali, divulgada o nível de atividade econômica do Banco Central, que cresceu em novembro. E o dólar comercial, uma leve queda muito próxima ali da estabilidade, uma leve alta, 0,09% a R$ 3,21. Interessante que o dólar abriu hoje em queda. Mas tem um outro dado importante, os juros, na verdade, os contratos futuros do Ibovespa, dada essa alta do PIB de novembro, ou seja, desse indicativo do PIB do Banco Central, também tiveram um crescimento de 0,88%, ou seja, está se apostando num preço maior das ações em novembro, justamente pelo momento de recuperação da economia. E o governo do estado do Rio de Janeiro anunciou que vai quitar o pagamento dos salários atrasados dos seus 460 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. Quem tem as informações é o repórter Maurício de Almeida, no Rio de Janeiro. Maurício, boa noite. Boa noite, Piotr. Pois é, esse pagamento está sendo realizado hoje e continua mesmo depois do encerramento do expediente bancário. Portanto, os salários ainda podem cair nas contas dos servidores. Pela primeira vez desde 2016, o governo do estado está pagando toda a folha de pagamento de uma só vez e realizando esse pagamento justamente no dia que ele deveria acontecer, que é o 10º dia útil do mês, que caiu exatamente hoje. Parte desse dinheiro que está sendo depositado hoje veio do empréstimo que o governo do estado recebeu da segunda parcela com o banco BNP Paribas, de 900 milhões de reais. Dinheiro que foi acreditado na conta do governo na última quinta-feira. Esse dinheiro que o banco BNP Paribas emprestou para o governo do estado tem como contrapartida 50% das ações da SEDAI. Se o governo do Rio não pagar o empréstimo, o BNP assume as ações da SEDAI. Ao todo, o empréstimo foi de 2 bilhões e 900 milhões de reais. O governo do estado agora fica devendo o 13º salário do ano passado para 371 mil servidores e espera utilizar o dinheiro da arrecadação do IPVA, que começa a ser pago esse mês, para quitar a dívida com o 13º, Piotr. Muito obrigado, Maurício. Uma última nota aqui. A Mercedes-Benz do Brasil está convocando os proprietários dos modelos Classe E 250 Avantgarde, AMG E43 Formatic, fabricados entre agosto e setembro de 2016, para agendarem a substituição dos cintos de segurança traseiros.
Em comunicado, a montadora reforçou a necessidade da troca dos equipamentos com risco à integridade dos passageiros em caso de uma colisão do veículo, ou seja, o cinto pode não funcionar. Enquanto a troca não é realizada, a empresa está recomendando que os assentos não devem ser ocupados, ou seja, você tem um carro para 5 lugares, devido ao problema você não deve usar. Evidentemente que é melhor não usar, porque a sua segurança é que está em risco, mas a montadora está fazendo esse comunicado também. Para mais informações, a Mercedes sugere aos proprietários que entrem em contato com as concessionárias ou pelo site da empresa, que é exatamente o mercedes-benz.com.br. O Cenário Econômico termina aqui, daqui a pouco, diretamente de Brasília, os Corredores do Poder. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã, na terça-feira, estaremos aqui no Cenário Econômico. Tchau.